tarde, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cerilane, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre sistemática e taxonomia. De início, vamos tentar pensar, relembrar como que é organizado aí as coisas no supermercado ou na biblioteca. No supermercado tem as categorias, Tem o lado das partes alimentícias, de produtos de limpeza, higienização. Na biblioteca, são divididos aí as partes aí dos gibis, dos contos, de revistas, Assim que vai ser aí a sistemática, a taxonomia. Como exemplo aqui, eu coloquei várias formas geométricas. Como que poderíamos organizar essas formas geométricas? Primeiramente, poderíamos organizar em cores, Amarelo com amarelo, vermelho com vermelho, azul com azul. Outra forma que poderíamos organizar, Poderíamos organizar por tamanho, Os maiores e os menores. Outra forma também pode ser por forma de lados, Quantidade de lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui formamos um grupo. 1, 2, 3, outro grupo. E aqui os sem bordas, então formamos 3 grupos, certo? É assim, então, que é organizado na sistemática, de acordo com as suas características. Então, sistemática é o ramo da biologia que estuda a diversidade biológica, a biodiversidade, através da classificação dos seres vivos em grupos distintos. Então, a sistemática é responsável por organizar toda essa biodiversidade de acordo com as suas características. E a sistemática, ela vai estudar aí a taxonomia e a filogenética. Taxonomia é a ciência que trata aí da identificação, atribuição de nomes e da classificação das espécies. Então, a sistemática, ela é responsável por nomear esses grupos, de acordo com as características que foram denominadas lá pela sistemática. Já a filogenética, ela é a ciência aí que trata do entendimento das inter-relações evolutivas entre os seres vivos. Essa filogenética, ela vai proporcionar aí dados, de toda a trajetória aí da evolução de uma determinada espécie até o momento atual, até o seu ancestral mais comum. E eles fazem isso pegando dados confiáveis através de várias pesquisas. Então, tudo é muito bem pesquisado para que faça, assim, essa árvore filogenética. Vou mostrar para vocês um exemplo de uma árvore filogenética e suas características. Como está demonstrado aqui nessa figura, é uma árvore filogenética ou um cladograma. Vou apresentar nós, ramos, o seu tempo e a cladogênese. Aqui embaixo é o ancestral mais antigo, certo? Esse ponto de encontro que vai acontecer essas ramificações é denominado de nós. Então, aqui tem um nó, 2 nó, 3 nó, certo? Esses aqui são as ramificações, certo? E o tempo é o tempo do ancestral mais antigo para o ancestral mais comum. Esse aqui, A, B e C, é o ancestral mais comum, que está mais atual. E a cladogênese é as ramificações. Ocorreu 2 ramificações, é a cladogênese, certo? Mais um exemplo aí sobre filogenética, Pode estar bem mais simplificado, exemplificado aí, Raiz, onde está o ancestral mais antigo, os nós, 1,
2, 3, 4, 5 nós. A cladogênese, que são as ramificações também, originaram 2 ramificações para mais ancestrais. E aqui são os ramos, certo? Aqui são as espécies mais atuais. Podemos também observar que, se um determinado exercício falar assim, qual das espécies aí apresentam mais características entre si? A espécie C e D apresentam mais características entre si do que as demais. A espécie B, C e D apresentam mais características do que a espécie A e X, certo? Agora sobre o sistema de classificação. Existem aí 2 sistemas de classificação, o artificial e o natural. O artificial aí, ele foi organizado aí por Aristóteles, né? Que se baseia aí, né, em relações de parentescos evolutivos entre as espécies. Na verdade, ele não vai se basear nas relações de parentesco, certo? Ele classificou, assim, seres terrestres, seres aquáticos, como exemplo. Só que existem vários seres terrestres e vários seres aquáticos. Então, fica muito difícil fazer essa classificação. Mais adiante, surgiu aí o sistema de classificação natural, que vai procurar o quê? Compreender as relações de parentescos evolutivos. Então, ele procura compreender, né? Se existem seres terrestres, então vamos estudar quais são esses seres terrestres, né? Vai ficando mais fácil para chegar aí a uma definição das espécies. Carl von Linné, mais conhecido como Linneu, certo? Em 1735, ele classificou os seres vivos aí em categorias taxonômicas. Ele foi o responsável aí pela nomenclatura binomial, certo? Essa nomenclatura binomial, que é 2 nomes, né, significado, ela apresenta regras. Essas regras da nomenclatura são: os nomes, eles devem ser em latim. Por que latim? Porque já é uma língua que já não é falada mais, né? É uma língua morta e que não pode ocorrer o que não vai ocorrer alterações. O nome, ele precisa estar destacado aí na fonte itálico ou sublinhado. A sua primeira designação, né? O primeiro nome significa o gênero e o segundo nome significa a espécie. Como exemplo aqui eu coloquei Canis lupus, né? O nome não está escrito em fonte itálico, né? Que é aquela letra mais deitadinha, mas está sublinhado. O primeiro nome, Canis, significa gênero, né? E lupus, a espécie. Canis lupus, popularmente conhecido como lobo. Vamos conhecer agora as categorias taxonômicas, certo? As categorias taxonômicas são aí em torno aí de 8 categorias, certo? De cima para baixo vai ficando mais específico, certo? De baixo para cima vai ficando mais genérico, onde abrange aí o maior número de espécies. Para que seja considerado uma espécie, essa espécie precisa ser fértil e gerar descendentes férteis, certo? Então, essas categorias são domínio, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Para que fique mais fácil, né, você saber quais são essas categorias taxonômicas, os professores geralmente utilizam essa palavrinha aqui, ó, reficofage. Só que nessa palavrinha reficofage não tem o D, que é o primeiro, que é o domínio, certo? Então, é D, reficofage. Reino, filo, aí classe, ordem,
de família, né? G de gênero e E de espécie. De repicofage, tá? E aqui eu coloquei um exemplo de como eles fazem aí essa classificação para que chegue aí em uma determinada espécie. Então, como exemplo aqui, ó, reino, né? Reino Animalia, né? Eles já identificaram que já é um animal, eles vão descrever aí as seguintes características: seres eucariontes, multicelulares, heterótrofos, né? Apresentam várias células e não produzem aí seu próprio alimento. Filo aí, cordata, vai apresentar aí tubo dorsal, notocorda, fendas faringiais, entre outras características. Na classe mamária, né, vai apresentar aí pelos, dentes, entre outras características. Ordem primata, possui polegar oponível, né, um cérebro aí bem grande. Família hominide, que são o quê? Primatas bípedes que se mantém ereto, né? Gênero Homo e espécie Homo sapiens. Homo, gênero, sapiens, espécie. E chegou aí a único ser representante, que é o ser humano, certo? Vamos conhecer os 5 reinos, né? Reino Monera, Protista, Fungi, Plante e Animalia. Reino Monera são seres aí unicelulares, procariontes, autótrofos ou heterótrofos, né, que estão representados aí pelas eubactérias e as arqueobactérias. Reino Protista são seres aí unicelulares ou também podem ser multicelulares. Não apresenta tecido organizado como nós seres humanos que vai originar órgãos, certo? São os eucariontes, podem ser autótrofos ou heterótrofos, né? E quem representa esse grupo aí são os protozoários e as algas. Reino Fungi são seres aí multicelulares, né? Eucariontes, heterótrofos, sem tecido organizado também. E os representantes desse reino são os fungos. Reino Plante. No reino Plante, né, são seres aí multicelulares, eucariontes, autótrofos, que representam esse grupo, né, esse reino, são os vegetais, aquáticos e terrestres. Aqui vamos encontrar briófitas, né, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, todos os tipos de plantas que existem, tanto aquática quanto terrestres. Reino Animalia, o último reino, são seres aí multicelulares, eucariontes, heterótrofos, representantes aí os animais. Agora os domínios, né, que tá lá no topo lá das categorias taxonômicas. Temos aí as bactérias, arqueias e as eucárias. Observando, né, que o domínio não é reino, e sim o mais alto nível de todas as categorias taxonômicas, onde vai abranger todos os tipos, né, de animais existentes. Arqueias, né, são seres aí procariontes, são extremófilos. O que significa isso? Que são seres que conseguem viver em ambientes aí com altas temperaturas, né, ou muito gelado, ou muito quente. Então, esses são esses tipos de seres que conseguem viver nesses ambientes extremos. As bactérias, né, que são seres aí unicelulares e procariontes, que vai englobar aí as bactérias. As eucárias, né, que são organismos aí eucariontes, que vai englobar aí tanto organismos unicelulares, que são os protozoários, e multicelulares, que vão apresentar aí os animais, fungos e plantas.
de acordo aí com todo esse conteúdo que foi abordado, né, eu vou deixar disponível para vocês na plataforma Kahoot, certo? Essa plataforma aqui, onde vai estar disponível para vocês um joguinho, né, que vai ter várias perguntas sobre o tema que foi abordado, né, durante a aula, essa aula. Então, como que vai funcionar? Eu vou disponibilizar para vocês um PIN, um número, né? De início, vocês vão lá no Google e vão digitar assim, kahoot.it. Depois vai aparecer uma imagem, assim. Tá escrito assim, para Game PIN, para vocês inserir o PIN. Vocês vão colocar o número de vocês, o número que apareceu, na verdade, que eu vou disponibilizar. Logo em seguida, tá pedindo para vocês colocarem o seu nome. Vocês vão colocar o nome de vocês e vão entrar. E aí vai aparecer várias perguntas, né? E vocês vão responder para mim de acordo com as cores, né? Cada cor tem uma respectiva resposta. Em cima vai ter a pergunta e as cores vão ser as respostas. E vocês vão colocar para mim qual será a resposta correta. Se a resposta correta está na cor azul, você vai clicar na azul. E você vai à próxima pergunta. Se na próxima pergunta a resposta correta está na cor verde, você vai clicar na cor verde. E vai acontecer assim até chegar ao final da pergunta, certo? E aí, ao final eu vou saber quem respondeu, qual foi a pontuação de cada um, tá? Eu vou disponibilizar para vocês o link e o PIN. É isso, obrigada e até a próxima.